da Bahia. O atirador ficou ferido. O caso aconteceu numa manhã de segunda-feira na cidade de Barreiras, na Bahia. Essa aluna se chamava Jeane. E eu, como mãe de pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, hoje eu me preocupo duplamente com tudo isso que está acontecendo, porque assim como a Jeane, meu filho que também usa um andador e precisa de cadeira de rodas, num ataque à escola, quais as chances que ele teria de sair ileso? Qualquer pessoa com deficiência sai perdendo nessa questão, porque é uma disputa desleal. Então, assim, pensando agora em todas as formas que formos fazer para melhorar, para acabar com tudo isso, eu peço também um olhar diferenciado para abraçar todas as pessoas, e todas mesmo, né? Porque a gente não está falando de uma categoria, a gente está falando de pessoas, e pessoas com deficiência, idade reduzidas, são vidas e merecem estar num ambiente que eles possam se defender e saírem ilesos de qualquer coisa que possa acontecer, né? Até porque eu penso assim, que se a Jeane tivesse saído viva, talvez teriam tido várias outras matérias em jornais mostrando ela como uma sobrevivente, uma heroína que saiu ilesa de uma tragédia como essa. E é muito mais fácil publicar um vídeo na rede social, elogiar uma pessoa com deficiência que com muito trabalho transpôs com a sua cadeira de roda uma situação dessa, do que realmente fazer uma rampa, um acesso, porque o meu filho estudou anos, desde os 4 meses ele está nas escolas públicas, e em nenhuma ele consegue realmente andar sozinho, sem ajuda de ninguém. Sequer o andador dele passa na porta. Então eu peço assim, encarecidamente, que todos nós possamos pensar numa forma assim de dar segurança para todos, né? Porque a gente não quer medalha, a gente quer liberdade, e liberdade é não ter medo. Obrigada. Passando à próxima inscrita, é a Carla de Barros, também do grupo Mães Atípicas, do grupo Somos Aldeia. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de fala, que eu escrevi aqui, senão posso acabar me esquecendo do que eu quero falar. O tema de hoje é muito importante: medidas preventivas de segurança nas escolas e o papel da família. Acredito que esse tema tenha ganho força e urgência, principalmente após o ataque à creche de Blumenau, onde vitimou 9 crianças, 4 delas fatalmente, infelizmente. E também após as ameaças que tivemos no mês passado sobre um possível massacre nas escolas. Naquela semana, o meu filho, assim como outras crianças, não foi à aula nem um dia. E eu cansei de ouvir de pessoas, inclusive de autoridades, de professores, bobagem. Se for para acontecer, vai acontecer em qualquer hora ou em qualquer lugar. Concordo em partes, porque a segurança das nossas crianças não pode depender de sorte. Por isso, as medidas preventivas são necessárias. Eu tenho 2 filhos, o Luca, de 11 meses, que ainda não frequenta nenhuma escola, e o Thiago, de 12 anos, que estuda na PAI e frequenta a mesma desde os 10 meses de vida. Quando se fala em segurança nas escolas, no nosso cenário atual, talvez se pense principalmente sobre questões de ataques como esse mencionado anteriormente, que precisa sim de uma atenção toda especial e urgente para evitar que nossas crianças e adolescentes sofram com violências desse tipo no nosso município. Vi essa semana nas redes sociais que a Prefeitura instalou botões de pânico nas escolas municipais de Torres, uma iniciativa muito importante e necessária, mas não suficiente, infelizmente. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade
e, com todo respeito, questionar os senhores sobre medidas preventivas de segurança que serão tomadas em relação à APAI. Como mãe de um aluno da instituição, me preocupo muito com isso. Com todo respeito, gostaria de enfatizar que a nossa APAI também é escola. Eu sei que, por ser uma associação, para ser sincera, não sei como que funciona essa questão assim, de responsabilidade do município em relação à APAI, mas peço aos senhores que tenham empatia com os pais, alunos e também com os funcionários da instituição, um olhar atento sobre as nossas crianças. Assim como na maioria das escolas do nosso município, nossas crianças na APAI também estão vulneráveis a sofrer ataques ou qualquer outro tipo de violência por falta de segurança. Mas não quero me deter muito nisso, porque eu sei que esse tema será bastante falado e pensado. Violência na escola são as mais variadas possíveis. Do meu ponto de vista, quando se fala em medidas preventivas de segurança, inclui-se também tudo que proporcione segurança para a nossa criança, desde o momento em que ela sai de casa até o momento em que ela retorna. E eu não posso falar de questões das demais escolas do município, seja municipal, estadual ou privada, porque não acompanho o dia a dia delas. Mas eu posso falar da realidade do dia a dia do meu filho, da falta que faz um transporte escolar seguro para ir à escola, que infelizmente não temos, e o que temos não é suficiente para atender todas as crianças da APAI. Falta muitas vezes de acessibilidade para chegar na escola, isso também gera falta de segurança para essa criança, que pode ser um cadeirante, ou, como no caso do meu filho, ele caminha, mas tem a coordenação motora afetada pela paralisia cerebral e por isso sofre quedas com facilidade. Medidas preventivas e simples geram segurança, como, por exemplo, eu e meu esposo já estamos desde 2021 pedindo que coloquem em frente à APAI um quebra-molas. Nós vimos essa necessidade por causa da alta velocidade que passam os veículos por ali, aumentando o risco de atropelamento. Meu filho, por exemplo, não tem noção nenhuma do perigo que corre na faixa, embora ele seja ensinado por nós. Já falamos sobre isso com alguns vereadores, já foi protocolado pedido por 3 deles, mas infelizmente até agora nada. O quebra-molas é uma solução de baixo custo, uma coisa simples, que pode resolver o problema da alta velocidade dos veículos. Medidas de segurança precisam ser de fato preventivas e não reacionárias. Não podemos esperar acontecer. Como aconteceu no bairro onde eu moro, na Vila São João, acho que no ano passado, no retrasado, uma moça foi atropelada por um carro em alta velocidade na nossa avenida, na Avenida Nossa da Rosa. Ela estava grávida. Graças a Deus não aconteceu nada de pior com ela. E nessa época nós já estávamos pedindo quebra-molas na APAI. E poucos dias após esse fato, foram colocados quebra-mola na avenida, próximo ao acidente, e foi resolvido talvez o problema ou amenizado, mas esse acidente talvez poderia ter sido evitado, né? Então, eu só peço um olhar atento, que a segurança, ela envolve muita coisa, né? Coisas mais simples, às vezes, que também precisam de um pouco mais de atenção. Por hoje é isso. Muito obrigada. Tendo encerrado os inscritos, né, passo a palavra agora o tempo aos vereadores, que tem o tempo já de regra. Então, quais vereadores gostariam de fazer a palavra? Vereador Igor, vereador Rafa. Em 5 minutos, vereador. Obrigado, colega vereador Silvano, neste ato, presidindo a Comissão de Educação, Esporte e Cultura, colega vereador Moisés, colega vereador Cláudio, em nome de vocês, cumprimentos os demais colegas vereadores, doutor Luiz, doutor Marques, tenente Vinícius, grande parceiro do município, os profissionais de educação, e aqui eu comentava com o Lori, presidente do Cindy Lojas, algo que me preocupa muito, que a gente vê os profissionais de educação, vemos as autoridades, pessoas envolvidas diretamente, e aqui estamos debatendo e falando na responsabilidade dos pais. Onde estão os pais da nossa cidade? Isso se chama terceirização de responsabilidade. Os pais estarão preocupados amanhã em saber o que foi tratado hoje por vocês, profissionais de educação.
Amanhã essa preocupação no grupo de WhatsApp que todos vocês têm e discutem com os alunos e colocam os recados, e essa é a preocupação, gente. O que foi tratado lá ontem? Há pouco tempo atrás tivemos uma manifestação organizada pelos pais que pediam para que os empresários liberassem do comércio, os empresários liberaram para participar da manifestação dentro do horário comercial. Se nós fazemos uma audiência pública dentro do horário da Câmara de Vereadores, é muito cedo. Se nós fazemos após o horário, não comparecem porque é o meu tempo de descanso. Então é isso que eu digo, a terceirização de responsabilidade. E hoje nós estamos aqui, Dr. Vinícius, discutindo isso, e agradecemos muito ao senhor por provocar bastante essas pautas, né, e mostrar que a justiça sempre está do lado do bem, sempre está trabalhando essas pautas e buscando isso junto ao executivo, junto ao legislativo, nos mostrando os nossos direitos como pessoas representantes da comunidade, mas principalmente os nossos deveres. Muitas vezes somos cobrados e agradecemos ao senhor por isso, e o senhor sempre é muito parceiro do município. Então, eu deixo essa reflexão. A falta dos pais, e isso acontecendo numa audiência pública, se reflete no lar. A falta dos pais conversando com seus filhos, e aqui foi debatido veementemente por todos, o mesmo fato. E eu sinto hoje a falta dos pais aqui. Se o secretário Alexandre, de Educação, não convida e não convence os profissionais para estarem aqui, se os profissionais não se sentirem convencidos de que a pauta é importante, estariam as autoridades. E aqui as meninas do Somos Aldeia, né, a Gislaine e as demais meninas do Somos Aldeia, e as forças de segurança não queriam audiência pública. Daí as pessoas, é mais fácil estar quentinho em casa, acompanhando pela rede social algo e postar uma crítica. Então, às vezes, se torna muito mais cômodo. E diversas ações estão sendo tomadas, especificamente em relação às escolas do município, 18 espaços de educação do município. Cada uma, vocês sabem, vocês são as diretoras, cada uma tem a sua peculiaridade. Uma tem um portão mais alto, outra mais baixo, enfim, o secretário vem conversando com cada um de vocês. Botão de pânico, eu chamaria ele de antipânico ou SOS, botão de segurança, não é para ser acionado após acontecer algo. Se verem um vulto no entorno, uma possível ocorrência, uma pessoa suspeita vai apertar, a empresa SOSEG, que é terceirizada, comparece ao local, já chama a brigada militar, já chama a polícia civil. Então eu chamaria de botão antipânico. Então é algo para assessorar. As câmeras, conforme foi falado aqui pelo colega vereador Jimmy, também colega de Concepro, na qual o Nasser preside, são 32 câmeras doadas totalmente pelo empresariado local, pelos diretores do Concepro, sem custo nenhum para o município. Tem uma empresa que pediu, que não gostaria que fosse falado, ontem eu disse para as professoras, que é a Digital, que vai fazer toda a instalação gratuita. E ele disse, eu não quero aparecer, eu só quero somar, porque eu também tenho um filho na rede escolar. E as duas filhas estudam no Teachable. O Teachable também vai ser o Teachable Marcílio, enfim, todas as escolas municipais, estaduais, particulares receberão câmeras à frente das suas escolas. E agradecer ao delegado Marcos por aceitar o pedido do Concepro para que esse espelhamento das câmeras esteja no plantão da Polícia Civil, e é lógico, virado somente para os profissionais da segurança. Agradecer a parceria em nome do Concepro, da Brigada Militar, da Polícia Civil e do Judiciário. Nós somos amparados muitas vezes pelo Judiciário. A doutora Marilde muitas vezes nos atende, nos repassa verbas, e a gente pode somar com as forças de segurança. Mas eu finalizo realmente com esse questionamento. E onde estão os pais do nosso município? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Carla. Olá, vereador Moisés. Bom, obrigado. Cumprimentando o Dr. Vinícius, eu cumprimento todas as autoridades presentes, cumprimentando a Carla de Barros, do Somos Aldeia, cumprimento todas as demais pessoas presentes na plateia. O nosso papel aqui hoje, mais uma vez, né, Dr. Vinícius, como foi na audiência pública, é de ouvir
E foi isso que eu fiz, ouvir atentamente. Para quem me via aqui mexendo no celular, de repente podia ter a impressão que o vereador não está prestando atenção. Não, eu estava anotando os tópicos que me chamavam mais atenção. E isso que a gente está passando, está vivendo hoje aqui, ele se deve a um fato específico, às ocorrências que aconteceram, particularmente ali em Tubarão e outros espalhados pelo Brasil. Agora, a questão da segurança pública, eu fiquei muito contente em ver o tenente Vinícius falando, o delegado, ela é permanente. Ela não começa e se dissipa, ela não pode começar e se dissipar com eventos como esse, que são totalmente extraordinários, não acontecem no dia a dia. Então, aquela movimentação que a gente teve aquele dia lá em frente à prefeitura, a gente sabe que aquilo às vezes nasce e rapidamente se esvai. Cabe a nós ter essa resiliência de manter esses movimentos ao longo do tempo. E ao longo do tempo, a gente aqui identificando uma série de questões. A gente sabe que a segurança, ela é um conjunto de medidas que começa com a União, passa pelo Estado, chega assim ao município, aí as suas instituições, Ministério Público, Judiciário, polícias. É um conjunto de obrigação de todos. E evidentemente que também é uma obrigação das famílias. Eu fico preocupado com essa coisa de romancear muito o passado. Eu comecei a estudar aos 8 anos, doutor Vinícius, depois de começar a trabalhar. Meus irmãos todos, aqui de Torres, eu comecei a estudar em Torres, em Três Forquilhas, todos eles estudaram até a 4ª série, que era o que tinha lá. Aí se romanceia o passado, os desajustados, as pessoas pobres, lá na década de 80, elas não estudavam. E elas não iam para a escola, e não levavam os seus problemas sociais para a escola, eram invisibilizados. E aí se romanceia. Eu perambulei por 5 escolas ao longo da minha vida, e uma delas foi a rural, no internato lá em Osório. Tinha droga sim, tinha ofensa ao professor sim, tinha gente expulso da escola sim. Taxar os nossos jovens de hoje como se fosse eles o problema, não, eles são as vítimas. Dizer que os professores são os problemas, são as vítimas. Não se pode romancear o passado como se tudo fosse bonito e hoje tudo fosse ruim. O que é notícia é o extraordinário. O ordinário é que nós temos crianças maravilhosas. 98, 95, não sei qual o percentual de crianças, não tem problema algum. Estão lá e são vítimas. Então, eu, como vereador, não tenho como cobrar das famílias. Não tenho como cobrar da União, não tenho como cobrar do Estado, eu tenho que cobrar do município. É esse o meu papel. E isso eu tenho feito desde que assumi. As câmeras que o Conselho vai fornecer, eu as indiquei, a gente tem, doutor Vinícius, as emendas impositivas. Eu indiquei essas câmeras para todas as escolas. Qual é a resposta da Prefeitura? Que não ia implementar porque não havia central de monitoramento. Quero conversar com o Conselho, que forneceu as câmeras, vou tirar aquele recurso que eu tinha botado para as câmeras, que a Prefeitura se negou a instalar. Está lá na Prefeitura. E vou dizer, então vamos instalar a central, vamos trabalhar em conjunto. Agora, eu queria responsabilizar as famílias se eu não cumpro a lei 13.395, que manda colocar assistente social, que manda colocar psicólogo na escola para atender essas famílias que trazem os seus problemas para a escola. Ora, mas onde estamos? Eu sou vereador, eu tenho que cobrar um município. Se eu tenho escola que há mais de um ano tem esgoto na janela dos alunos, eu vou cobrar um município? Não, eu tenho que cobrar um município, eu tenho que cobrar a estrutura. Se há 4 anos nós não conseguimos entregar uma escola para a sociedade da Vila São João e os pais têm que levar os seus filhos para ter aula dentro de um salão, será que as famílias não? Cada um tem que cumprir a sua parte. Então as famílias têm que sim cumprir as suas. São famílias maravilhosas, são crianças maravilhosas e cada um vai ter que cumprir o seu papel. E para isso, para interferir nas famílias, o que é que nós temos que fornecer? O serviço social que a lei determina, os psicólogos que a lei determina. A gente tem que ter os instrumentos. O que é que se verificou? Por que não se deu conta de responder à demanda daquele dia? Porque nós não cultivamos instrumentos. Quais os instrumentos de segurança da Prefeitura? Guarda Municipal, transformada na 3.022 para poder receber os recursos federais. Não vamos receber porque não fizemos a lição de casa. Não fizemos a lição de casa com os psicólogos e assistentes sociais. Não fizemos concurso. A Floreia fala do pastor Gerson. A Floreia, se nós temos 360 professores que são contratados e que se são dispensados a cada final de ano, como é que eu vou treinar esses professores para reagir? Então, quando eu critiquei lá o botão do pânico, entendam bem, eu critiquei no sentido de que ele por si só não tem solução mágica, não resolve. Ele está junto num conjunto de medidas e que tem sim que passar pelo município e por essa comissão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.